Boa tarde. Boa tarde. Sou a professora Fabiana, professora de Química, e hoje iremos falar sobre o átomo. Átomo é o nome dado ao formador da matéria. Tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. Elementos químicos, moléculas, substâncias e materiais orgânicos ou inorgânicos são formados por átomo. É uma unidade básica de matéria que consiste num núcleo central de carga elétrica positiva, envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. O núcleo atômico é composto por prótons e nêutrons. Significado da palavra átomo. A significa não e tomo significa divisão, ou seja, não divisível, algo que não pode ser dividido. E o que é átomo? Átomo é a partícula microscópica que é a base da formação de toda e qualquer substância. Por muito tempo, acreditou-se que ele era a menor parte da matéria, o indivisível. Tanto que a palavra átomo provém do grego e significa aquilo que não se parte. No decorrer dos anos, foram formuladas teorias atômicas, né? Cada uma delas com uma estrutura atômica diferente. A evolução dessas teorias foi agregando à composição do átomo partículas ainda menores, como os prótons e elétrons. Hoje, apesar de se manter o nome átomo, já sabemos que não se trata de um elemento indivisível e que existem outras partículas menores chamadas de partículas subatômicas. Uma teoria que herdamos da Grécia do século V a.C. Criou a ideia de que se dividíssemos um corpo, chegaríamos a uma parcela mínima, mas tão mínima que esta seria indivisível. A essa parcela deram o nome de átomo, que quer dizer o que quer dizer átomo? Indivisível. Em grego. Assim, todas as coisas seriam feitas pela reunião de átomos. Ao longo dos anos, houve muitas pesquisas sobre o assunto. Hoje, os cientistas agregam que o átomo é divisível, né? Em partículas subatômicas que também são divisíveis. E mais, que o átomo é algo que se apresenta como se fosse um corpúsculo, mas se comporta como se fosse uma onda. Os átomos, ao se ligarem, partilhando suas partículas, geram moléculas formadoras dos minerais. As moléculas, por sua vez, formam as células vegetais e animais. E essas células, ao se desestruturarem, liberam suas moléculas que desfazem-se em átomos. Esse comportamento de relações contínuas e cíclicas levam-nos de volta ao nosso universo, vivo, uno e diversificado, onde tudo é energia, isto é, moveres diferentes que se interligam em ondas, que compartilham suas partículas, formando moléculas que formam células. Agora iremos ver um pouco sobre a história, né, do átomo.
No século V a.C., o filósofo grego Leucipo ensinava aos seus seguidores que a matéria poderia ser formada por partícula muito pequena. Utilizava como analogia o fato da areia da praia parecer ser contínua quando vista de longe. Porém, quando se examinada de perto, compunha-se por inúmeros grãos. Um de seus discípulos, Demócrito, aceitando a lógica dessa ideia, utilizou o nome átomo as menores partículas constituintes da matéria. Esses conceitos, amplamente difundidos por Lucrécio, em Roma. Porém, durante muitos séculos, estas ideias elas foram permanecidas esquecidas, né? Na Grécia Antiga, acreditava que os elementos responsáveis pela formação do universo e de tudo que nele existe eram água, terra e fogo. Já em 1685, Geisel, um cientista alemão, construiu um aparelho capaz de produzir vácuo. Desta maneira, foi capaz de esvaziar uma câmara de ar de maneira mais eficiente do que foram possível antes, sendo tal artefato denominado tubo de Geisel. Este era o primeiro passo que levaria à descoberta das partículas subatômicas. Em 1897, Thomson, trabalhando com tubos de alto vácuo, mostrou a deflexão dos raios catódicos pelo campo elétrico, tornando definitivamente aceita a teoria de que os raios catódicos eram de natureza corpuscular, sendo as partículas batizadas de elétrons, nome primeiramente utilizado por Stone. Além disso, Thomson mediu a razão entre a carga e a massa das partículas dos raios catódicos, resultando que se essa carga fosse igual à carga mínima de um íon, então a massa de tais partículas seria pequena, fração de massa do átomo de hidrogênio. Com isto, abria-se uma nova área de estudo para as partículas subatômicas. O modelo atômico concebido por Thomson. Já no final do século XIX, Rutherford denominou os raios emitidos por substâncias radioativas de alfa e beta. Alfa quando positivamente carregada, beta quando negativamente carregada. Em 1900, demonstrou que as formas de radiação não afetadas por campos magnéticos eram constituídas por ondas eletromagnéticas, denominando-a raios gama. Entre 1906 e 1909, provou que os raios positivos eram como as partículas alfa, átomos de hélio, desprovidos de elétron, descoberto por Rutherford. Em 1906, após a realização de elegante experimento, Rutherford elaborou o modelo atômico no qual há um núcleo central positivamente carregado e uma região pouca densa circundante,
na qual se encontram os elétrons. Em 1920, pensava-se que o núcleo atômico era constituído por prótons e alguns elétrons, necessários para manter coeso o núcleo atômico. Esta analogia, o átomo de hélio deveria conter 4 prótons e 2 elétrons para ter uma carga positiva. Entretanto, entre 1930 e 1932, notaram que alguns elementos leves, tais como o berílio, quando exposto a um bombardeio de partícula alfa, emitiam uma radiação cuja presença se manifestava através de explosão de prótons da parafina. Esta hipotética força que origina-se da transferência de partículas entre nêutrons e prótons e teriam massa estimada em 200 vezes a massa do elétron. Essa história do átomo ela é muito extensa, né? É através de muitos estudos, né? De muitas pesquisas, os cientistas eles foram descobrindo que o átomo ele já poderia ser dividido, né? Que lá no início, né? Se vocês voltarem ao nosso slide, lá dizia que o átomo era parte indivisível, mas essa ideia foi mudada através de várias pesquisas e de vários estudos. Iremos ver agora o átomo segundo Demócrito, né? Segundo esse pensamento. A concepção da existência de átomos é bem mais antiga do que se pensa, isto é, aproximadamente uns 200 e 400 anos, os primeiros pensadores filósofos que cogitaram essa ideia foram Leucipo e Demócrito. Sendo que Leucipo foi quem propôs pela primeira vez que tudo é feito de partículas indivisíveis chamadas átomo. A palavra átomo vem do grego, né? Como eu já expliquei anteriormente, significa algo que não pode ser cortado, né? Algo que não pode ser dividido. Pois se acreditava que átomos eram indivisíveis e a matéria era composta por essas minúsculas partículas elementares, de várias formas e tamanhos. A prova disso seria a infinidade de substâncias existentes na natureza. Cada uma delas com formatos e características diferentes. Segundo eles, cada substância possui seu tipo de átomo e este variava de acordo com as propriedades da mesma. Por exemplo, uma substância no estado líquido teria átomos arredondados, por isso escoavam. E no estado sólido se apresentaria como átomos pontiagudos. E mais, acreditavam que átomos eram eternos. E claro que esta concepção já foi ultrapassada. Hoje temos conhecimento de que os átomos não são indivisíveis e nem tampouco eternos, né? Essa ideia já foram mudada de que o átomo não poderia ser dividido. Eles podem ser o quê? Corrompidos e até mesmo destruídos. Mas não podemos deixar de considerar esta linha de estudo traçada por nossos ancestrais, pois ela permitiu à ciência
dar seus primeiros passos até a idade moderna e chegar a um estágio avançado, tal qual é atualmente, né? No século V a.C., o filósofo grego Demócrito imaginou a matéria constituída por pequenas partículas indivisíveis, que eram os átomos. Só muito mais tarde, no século XVII, é que foi confirmada a existência do vácuo. Agora iremos ver a expressão atômica, né? Como é que ela foi aplicada aos estudos de Demócrito. Essa tese, desenvolvida por Demócrito, defendia que toda a matéria era formada por pequenas, indivisíveis e indestrutíveis partículas. Ela não foi bem aceita pelos estudiosos e o assunto só foi retomado séculos depois, com a exceção da ciência moderna, no início do século XVIII. E aqui nós temos algumas referências, né? A nossa aula de hoje, né, se encerra por aqui e até a nossa próxima aula.